E aí, galerinha, tudo bom? Bom, espero que vocês tenham sentido saudades aqui pra gente, né, voltar a estar tratando aqui o The Cat da Paulina Chiziane. Hoje eu vim disposto a fazer o seguinte, né, a contar, vou dar vários spoilers para vocês, vou contar praticamente a história toda, tudo que acontece aqui no livro. Os próximos vídeos, eles vão ser vídeos que nós vamos tratar dos temas principais, nós vamos fazer discussões mais abstratas sobre o livro e como que isso pode ser cobrado na prova lá de língua portuguesa e literatura da UERJ, que vai ser feita lá em dezembro, tá? Então, praticamente, esse vai ser o último vídeo, por isso que eu vou fazer vários spoilers aí para vocês do que acontece aqui nessa obra. Eu quero falar da obra, do que acontece, das histórias, dessas questões todas, tá? Então, como eu tinha falado no último vídeo, que eu já tinha trazido para vocês alguns spoilers, a nossa protagonista, né, a Rami, a nossa Rosa Maria, ela vai descobrir que o Tony, né, o marido dela, o Antônio, tem 5 mulheres, né? Com ela, né? São 5 mulheres. Então tem outras 4 mulheres. E ela vai conhecer de uma maneira até às vezes bastante complicada essas mulheres, né? Porque muitas das vezes elas vão sair ali no tapa mesmo, uma com a outra. Mas, enfim, as 5 vão ficar amigas, certo? Vão se conhecer, vão ficar amigas, uma vai frequentar a casa da outra, uma vai na festa de aniversário da outra, enfim, vão criar esse sentimento de solidariedade entre mulheres, né, que nós conhecemos como sororidade, correto? E o que vai acontecer? Tá? A partir daqui eu ainda não falei no último vídeo. Elas vão resolver fazer uma festona, uma grande festa de 50 anos para o Tony, o maridão, né, o polígamo aí da história. E nessa festa, sem que ele saiba, as 5 vão se apresentar para a família dele, né, e para as suas famílias também, e dizer que são as outras mulheres do Tony, né? Então isso vai dar uma confusão, vai ser uma confusão, porque assim, de uma certa maneira, gente, elas, né, vão estar se vingando dele, que elas vão mostrar para ele que elas sabem das relações dele, né, que ele tem outras mulheres, que ele tem uma mulher oficial que é a Rami, né, e ele vai ficar totalmente sem chão. Imagina, ele é criado por uma mãe que se diz cristã, né, que segue Cristo, e a poligamia não é aceita, né, no cristianismo, na religião cristã. E o Tony vai ser desmascarado por elas, né, nessa grande festa. É claro que elas não podem enfrentá-lo diretamente, tá, gente? Mas elas vão deixar claro que sabem e que querem dividi-lo e que aceitam, né, entre aspas aí, né, claro que não vai ser uma aceitação tão tranquila, a poligamia. Então o que vai acontecer? Depois da festa, ele vai se assustar muito, elas vão fazer uma reunião com ele, correto? E elas vão organizar uma escala. E uma escala na qual, cada semana, o Tony, né? Então, 5 semanas, né? O Tony fica em uma das casas das suas 5 mulheres. Ficaria... o livro poderia virar, a partir daí, o Tony e suas 5 mulheres, tá? E elas vão cuidar dele, né? Vão recebê-lo em casa, essa coisa toda. Você tem que servir, de uma maneira serviçal mesmo, né? O marido, o homem, elas têm que dar comida para ele ajoelhadas, elas têm que cuidar dele fisicamente, dar banho nele, né? Então tratá-lo como um rei mesmo, né? Nesse sistema poligâmico. E é claro que os filhos das outras 4 mulheres, né, que não tinham o Tony em casa sempre, vão ficar felizes, porque vão ver o pai a primeira vez com frequência na casa deles, né? Essa coisa toda. Então nós temos a Rami e mais 4 mulheres. Quem são essas mulheres, né? A Ju. Então, ó, por ordem. Primeiro ele mantém um relacionamento, um casamento oficial com a Rami, o Tony, tá?
Depois tem a Ju, tá? Que já está com ele há 19 anos, tá? A Rani, eles estão casados já há mais ou menos uns 30 anos, tá? E ele arruma uma segunda mulher 10 anos depois, que é essa Ju, tá? Depois ele vai ter relações com a Lu, tá? Depois com a Sali e depois com a Makua, que é a mais novinha, tá? Então são 5 mulheres, e tem uma questão também interessante, né? Dessas 5 mulheres, 3 são do sul, onde ele reside, e 2 são do norte, tá? A Sali e a Makua. Então, essas 5 mulheres, com todas essas diferenças locais, lá em Moçambique, né, de tradições culturais, que vão viver lá com o Tony. E ele vai ter que ficar na casa de cada uma durante uma semana, né? Ele vai ficar, gente, totalmente angustiado. Primeiro que ele não vai entender que como que a mulher dele oficial, né, a Rami, aceitou a poligamia, né? Segundo, ele vai ficar completamente aturdido, né? Porque elas vão cuidar dele, né? E vai acontecer uma coisa também que pra gente é muito interessante, né? A Rami, ela vai acabar ajudando essas outras mulheres de várias formas, inclusive economicamente. Então, por exemplo, normalmente essas mulheres, como no próprio livro é discutido, né? Normalmente essas outras mulheres dentro de um sistema poligâmico, elas se casam com um homem para o homem ser rico, né? Tem uma boa profissão, ele é um delegado em Moçambique, principal representante da segurança na cidade, na capital, né? Maputo. Então ele tem ali uma importância, né? Ele tem um cargo que é um cargo de relevância, né? Política, econômica e social, tá? Então ele é um homem rico. E ele vai conseguir essas mulheres por conta dessa riqueza. E todas elas, em conversas com a Rami, vão dizer que vieram de aldeias, que muitas das vezes elas, quando eram meninas, né, jovens, elas foram prostitutas. Enfim, mulheres que vinham de pequenas aldeias, de grupos economicamente desfavorecidos. Sim, gente, pode parecer estranho, chocante, mas me lembra muito lá a frase do Arthur Duval, né, o ex-deputado lá de São Paulo, que foi cassado, né, que disse que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres. É exatamente isso. Dentro desse sistema aqui, essas mulheres se envolvem nesse casamento para ter uma vida também mais digna. Então tem um interesse econômico, sim, não é nenhum problema. E o interesse não é nem da mulher, é uma questão cultural, né? Então essas mulheres vão se envolver com o Tony, que é um homem já com 50 anos, elas são bem mais novas, porque ele tem condição de manter elas e as suas famílias. Então o casamento é uma forma de ascensão social, né? De você conseguir uma dignidade social. E o que vai acontecer? A Rami, por ela ser a esposa oficial, ela tem acesso, né, às economias do marido, essas coisas todas. Então ela vai ajudar essas outras esposas a realizar os seus sonhos. Então tem uma delas, né, que é a Makua, que é uma cabeleireira, ela trabalha com estética, né? Ela vai ajudar a Makua, né, que é a mais novinha, a abrir um salão. Ela vai ajudar a outra, né, a abrir uma loja de roupas. E essas mulheres começam a prosperar. Elas começam a deixar de depender economicamente do Tony. E isso, para a poligamia, para o macho, né, na relação para o homem, na relação poligâmica, é muito complicado, porque ele domina, enquanto esse domínio também é econômico, né, enquanto ele que coloca o dinheiro, ele é o dinheiro da casa. Então, quando essas mulheres começam a prosperar, isso a Rami faz sem querer, né? Essa relação entre os 5 começa a se tornar porosa, né? A se diluir. Esse castelo de areia da poligamia começa a desmoronar, tá? Então, isso é uma coisa que a Rami faz sem querer, né? Ela ajuda essas outras mulheres e elas são gratas a Rami por isso, né? Por elas poderem crescer economicamente e essas coisas todas, né? O que vai acontecer? Ele vai entrar nesse sistema de escala, ele não vai dar conta, e dentro do sistema poligâmico, né, você precisa dar conta das suas 5 esposas. O que é dar conta?
é garantir, né, a felicidade econômica, garantir a felicidade sentimental e também sexual das suas mulheres, né? E também todo cuidado com os filhos, essas coisas todas. Para vocês terem uma ideia, gente, o Tony tem 17 filhos com todas essas mulheres, né? Então, o Tony vai ficando exausto, né, nessas relações. Cada semana ele tem que estar num lugar, ele tem que dar conta dessas mulheres todas, dessas demandas todas, e ele vai ficando muito incomodado. E ele vai ficando muito cansado, né? E mesmo cansado, por uma questão de vício, ele arruma uma outra mulher. Na verdade, são outras duas mulheres, né, que depois a gente vem a saber. Uma mulher que é muito empoderada, que é uma viúva rica, que não tem filhos, e ela é mulata, o que deixa essas mulheres negras bem afoitas, né, porque a mulher mulata ela é considerada, dentro de Moçambique, sexualmente melhor do que a mulher negra. Quanto mais branca, né, tem uma questão racial também, quanto mais branca a mulher é mais sexy, né, nessa cultura de Moçambique. Então, essa mulata, né, que vai ter uma importância depois fundamental nessa história, né, ela vai criar ali um ciúme danado, né? O nome dela, olha o nome da mulher mulata, é Eva, né? A Eva, que traz a tentação para Adão, né? Olha o nome da mulata. Então a Eva é uma solteira mulata, e as 5 vão tentar, né, de alguma forma, descobrir quem é essa Eva, tentar desconstruir essa relação, porque elas não querem mais uma sexta mulher, né? E ele depois ainda vai trair essa Eva com uma menina mais nova, tá? E o que vai acontecer? Ele fica tão doido nessa história toda que ele resolve ir... Eu vou dar um spoiler logo, tá? Ele resolve ir para a Europa com essa novinha, que não é Eva, nem as 5 mulheres dele, tá? Ele vai para a Europa e some. Ele não avisa ninguém, ele não avisa a Rami, não avisa nenhuma das 4, e ele some e vai para a Europa. O que vai acontecer? Durante esse sumiço dele, um homem vai morrer atropelado perto da casa da Rami. E a família do Tony, inclusive a mãe, né, os irmãos, né, a família, vai lá na Rami e vai culpar ela. Tá vendo? Você expôs ele à poligamia, né? A poligamia dele, você expôs ele socialmente, ele acabou morrendo atropelado. Você é a culpada. Só que essa família está interessada no espólio, porque o que acontece? Quando o casamento acaba, né, seja pelo divórcio ou seja pelo marido morrer, a casa do Tony, ainda mais porque ele é um homem rico, né, ela vai ser espoliada. Cada membro da família vai levar uma coisa, um sofá, a cama, a geladeira, a TV, enfim, né, e vai acontecer todo um ritual de enterro do Tony. A Rami vai ver o Tony, vai reconhecer o corpo, ela não vai reconhecer que é o Tony, ela tem certeza que não é o Tony, né? Ela fala, inclusive, chega a falar com a sogra sobre isso, só que a família não quer dar razão a ela, e ela tem que passar pelo ritual funerário, né, do Tony, né, o ritual de enterro do Tony. O que vai acontecer nesse ritual? Tem uma série de coisas que acontecem nesse ritual. Ela perde... na verdade, ela fica careca, eles raspam, né, com gilete, né, o cabelo da viúva. Ela tem que ser purificada, né, durante 8 dias. Dá um banho nela. Enfim, ela fica na mão da família do Tony. Nesses rituais que são típicos lá de Moçambique, né? As outras mulheres vão querer também dividir, né, partilhar a herança, só que a família está tão interessada, né, no espólio, em roubar a herança do Tony, né, que não deixam, né, as outras mulheres ficarem com nada e vão rapar tudo que está na casa da Rami. As outras 4 não são prejudicadas nas suas casas, mas a Rami, como esposa oficial, é prejudicada. E vão levar tudo da casa dela. E o que acontece? Dentro desse ritual, no 8º dia, isso tudo tem nome, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só com esses nomes específicos, tá? Do que acontece nesses rituais, tá? Aí no 8º dia, para purificar de vez a Rami, ela tem que ser entregue a um dos irmãos mais novos do Tony. E esse irmão é o Levi, tá? Entregue sexualmente, eles vão ter relações sexuais e a Rami e os filhos dela passam a viver com esse irmão
mais novo do Tony. Então ela está sem nada em casa e no 8º dia levam ela para ter uma relação, né, sexual com o Levi, que é o irmão do Tony. E a Rami fica assustada, porque o Levi é um cara super gentil. E ela até brinca, né, com a Eva, né, que a Eva vai participar do funeral, apesar dela não ser mulher do Tony, tá? Ela vai dizer pra Rami e afirmar que o Tony não morreu, que ela deixou ele no aeroporto para viajar com a menina em lua de mel lá pra Paris, né, pra Europa. O que vai acontecer? Aí a Rami vai brincar, né, com a Eva, né? Falar assim, poxa, me dei bem, ó. O irmão do Tony é bonitão, né? Um cara super gentil, é super bacana. E ela vai ter relação sexual com ele e vai gostar dessa relação, né? O que vai acontecer logo em seguida? Um dia depois, na verdade, ela tem relação sexual com o Levi na madrugada e de manhã o Tony chega e volta da Europa, chega em casa. E ele chega em casa e fica doido. A casa não tem nada, não tem nenhum móvel, não tem nada. Só tá lá a Rami com os filhos jogados no chão, dormindo no chão. Né? E o que vai acontecer? Ele pergunta o que aconteceu. Aí ela vai dizer, ué, Tony, você foi dado como morto. Eu tentei falar com a sua família que não era você, mas eles estavam mais interessados em pegar nossas coisas, né, do que efetivamente saber que você morreu ou não. Então, o que vai acontecer? Com o retorno do Tony, ele vai tentar reconstruir isso tudo. Só que essas mulheres estão muito mais empoderadas. As outras 4 não sofreram sanções nenhuma com a morte dele. E ele vai criar uma reunião, né, com essas mulheres. E as mulheres vão forçar ele a devolver os móveis da casa e tudo que a Rami tinha em casa. Né? E que ele voltasse para essa relação polígama com todas elas. Né? Aí elas discutem esse retorno e tal. E o que vai acontecer a partir daí? Cada vez mais essas mulheres vão se cansando do Tony. Ele é um homem 50ão, né? Tem lá os seus 50 anos, né? E elas vão começando a cansar dele. Porque imagina, você tem que ficar com um homem, tratar esse homem uma semana como um rei em casa. Além de ter gastos, né, econômicos, elas têm que se afastar dos seus trabalhos. Então uma é cabeleireira, a outra tem uma loja de roupa, né? Elas começam a fazer essas incursões aí empresariais, né? E elas começam aos pouquinhos, é mais um spoiler, tá? A devolver o Tony pra Rami. Ah, não, Rami, hoje, essa semana eu não quero ele não, porque ele não me deixa trabalhar, eu tenho que ficar tratando ele, bajulando ele como se ele fosse um rei, né? Aí vamos pensar bem, elas têm que ficar com ele uma semana e elas têm essas outras 4 semanas, quase um mês livres, né? O que vai acontecer? Né? Elas vão arrumar uns amantes, né? Elas vão arrumar outros homens, menos a Rami, tá? Que é a esposa oficial. E o Tony não vai dar conta disso tudo. Né? Ele não vai começar a não dar conta. E elas vão começar a não querer eles em casa. Aí vão devolver para Rami, uma devolve para outra. Chega a ser até engraçado, né? Essas coisas todas, tá? E o Tony vai começar a culpar a Rami pelo fato dela não conseguir organizar essas esposas. Ele começa a perceber que as outras esposas não querem ele, enfim, né? Ele começa a se fazer de vítima da situação, né? Eu esqueci de contar uma coisa para vocês. Um pouco antes dele passar o lua de mel na Europa, né, de ser dado como morto, ele propõe o divórcio a Rami, tá? A Rami não vai aceitar o divórcio, tá? Aí o que vai acontecer? O Tony vai percebendo que ele vai perdendo terreno com essas 5 mulheres. E ele vai perder uma delas, que é a mais fogosa, a mais bonita, né? É a do meio, né? Que é a terceira esposa dele, que é a Lu. A Lu, ela tem uma relação com o outro cara, que é o Vitor, né? E esse Vitor já é amante dela. E esse Vitor também, num determinado momento aqui da obra, ele se torna amante também da Rami. Quando a Rami quer dar né? Tá precisando, né? Dar uma fugida, pular a cerca, ela vai lá ter uma relação com o Vitor, né? Consentida pela terceira esposa, pela Lu. E a Rami vai conversar, tá, com a Lu e dizer pra ela, por que você não casa? Porque o Vitor diz, né, inclusive pra Rami, que ama a Lu, né, essa coisa toda. E o que vai acontecer? A Rami vai convencer a terceira a casar com o Vitor e se sair dessa relação poligâmica.
ela mostra, né, pra Lu, olha, você tem 2 lojas de roupa, você é uma mulher rica, você tem um carro, né? Aí a Lu vai agradecer a ela, poxa, eu só tenho essa vida porque, né, você me ajudou, me emprestou dinheiro lá no início. Por que você não casa com o Vitor? Ela fica meio assim de casar com o homem porque os homens são muito abusivos a partir do momento que se casam, né? Então o que vai acontecer? Ela vai ser convencida e vai se casar. Isso vai gerar um tumulto ainda maior, né? Porque o Tony ele vai perder uma das mulheres. Quando ele descobre, né, que a Lu vai se casar, que ele vai perder uma das mulheres, um dedo das suas mãos, né, que ele mesmo usa essa metáfora, que ele tem 5 mulheres, um dedo para cada um, para cada, né, um dedo de cada mão aqui. Ele vai perder uma das mulheres e que ele está se sentindo castrado com menos uma das mulheres, né? Ele vai chegar, isso é tão ridículo, gente, que ele vai chegar e vai pedir a Rami que impeça a Lu de se casar. Só que ele não sabe que foi a própria Rami que deu a ideia da Lu se casar com o Vitor, tá? O casamento vai acontecer para desgosto do Tony e ele vai começar a ficar cada vez mais atordoado e as outras mulheres, as outras 3 também, né? Toda hora elas vão estar devolve a macumba, chuta que é macumba, vão devolver o Tony lá pra Rami. Coitada da Rami, né? Ela fica sempre recebendo o Tony e ele fica choroso, né? Ele vai perdendo aquela questão do macho central, né? Do macho alfa, né? Ele vai ficando choroso, né? Ele vai reclamando disso tudo, até que chega um momento que o Tony vai, né? Vai propor, né, a Rami que ele se separe das outras 3 mulheres, né, a Ju, a Makua e a Sally, né, e que só fique com a Rami. A Rami vai achar isso tudo muito estranho, né, ele agora quer voltar pro casamento monogâmico, ele quer largar as outras 3 mulheres, é que ele vai percebendo que as mulheres não precisam mais dele, né, elas têm dinheiro, ele vai reclamar sobre isso, tá, poxa, agora elas têm dinheiro, têm as vidas delas, agora eu chego na minha casa e sou recebido pelos empregados delas e elas nunca estão em casa, né? Ele deixa de ser o macho central, né? Então eu quero ficar só com você, Rami, que você é minha esposa, eu casei com você, né? E a Rami vai propor uma reunião com as outras 3, né? E elas vão, assim, tipo, debochar muito da situação. Poxa, mas Rami, a gente não tá nem aí, a gente não tá nem aí pra ele mesmo, né? A gente tem nossos compromissos de trabalho, né? Nós temos os nossos amantes e tal, a gente não precisa dele, né? E fora que ele fala isso pra todo mundo. Durante algum tempo ele falou pra mim, a Makua fala, né, que queria largar todas as 4. Todas elas falam isso. Falam que você é uma mulher que não tem sexualidade, que você tá gorda, né? Que não quer mais nada com você e que vai largar todo mundo. Isso é a conversa dele, né? Elas conversam, tá? Aí o Tony vai ficando cada vez mais desgastado com isso tudo. Depois que elas conversam, tá? O que vai acontecer? Elas vão marcar uma reunião com o Tony. Agora as 4 mulheres dele com o Tony. Aí essa reunião, gente, vai deixar ele mais doido ainda. Vai deixar ele com pavor das mulheres. Por isso que esse aspecto da vingança é muito interessante, tá? Das outras 3 mulheres, a Ju era a que mais dependia dele. Por quê? A Ju era, dessas 4 mulheres que sobraram, a Ju é a segunda, tá? Ela tinha 6 filhos dele, era a que mais tinha filhos dele. Então já é uma mulher mais velha, que está com 40 e poucos anos, já tem 6 filhos dele. Então teoricamente, quando você está lendo romance, é que parece mais depender dele. A Sally e a Makua são bem mais novas, né? São novinhas, então estão aí com o corpinho no mercado, né? Digamos assim, tá? Desculpa aí a brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Então o que vai acontecer? No meio dessa reunião, que vai chocar todo mundo, até, a primeira a se pronunciar logo de cara vai ser a Makua, que é a mais novinha, e vai dizer que está apaixonada por um homem mais novo, que ela gostou desse homem mais novo e que vai sair desse casamento polígamo para ficar com um homem mais novo. Aí o Tony já fica desesperado.
Aí logo em seguida, a Ju, que é essa que todo mundo acha que não tem mais condição, já não tá mais no mercado. Eu tô usando a expressão mercado, mas mercado sexual mesmo, né? Mercado de prazer, né? Enfim. Né? Ela vai dizer que ela tá tendo relações com um homem português, né? Mais velho, esse homem tem 60 anos. É um homem branco, e que ele adotou os 6 filhos do Tony. E elas já começam a estranhar, porque realmente a Ju tá se vestindo bem, ela tem um carrão, né? Ela tá ganhando muita grana, né? Mas nenhuma delas sabe desse cara. E olha só, que facada, que, perdão a expressão, tá? Que porrada pro Tony, tá? Gente, a Ju, que ele menos esperava, que ele mais achava que dependia dele, ela arruma um homem branco, um colonizador, lembrando que Moçambique foi, né, colonizado assim como o Brasil pelos portugueses. Ela arruma um gringo português, um colonizador branco rico, e sai desse casamento polígamo. Gente, olha a cabeça do Tony. Né? Imagina a cabeça dele. E para piorar a situação, a Sally também vai se envolver com o italiano. Ela, em um determinado momento do livro, né, ela vai dizer para as meninas, né, para as outras mulheres, que ela está aprendendo italiano. Aí elas começam a achar estranho, né? Aí ela também vai sair do casamento porque ela se envolveu com o italiano. Então acaba que lá no final, o Tony só vai estar com a mulher dele, que é a Rami, que é quem conta a história. Ele fica desesperado, ele fica que não, ele diz que não quer mais ter relações com essas mulheres, e elas vão impor uma coisa para eles. A gente já tem, você já está conhecendo aqui o fato de que a gente tem aqui os nossos maridos. Se você quiser, Tony, continuar nessa relação de poligamia com a gente até fica, mas a gente vai ter que arrumar uma 5ª mulher para você mais jovem. Elas chegam, gente, elas viajam o país inteiro, acham uma mulher linda, uma menina linda de 18 anos, maravilhosa, só que o Tony não dá conta, ele não aceita. Apresentam para ele essa mulher e ele não aceita. Só que o que acontece? No sistema de poligamia, são as mulheres que escolhem, tá? As outras mulheres para o marido, né? Essas mulheres. Como o Tony não aceita, elas podem sair da relação sem nenhum problema. Ele vai poder continuar nas relações, tá? Porém, elas só vão dar comida para ele, não vão dar mais sexo para ele, nada disso. E ele não aceita. Ele fica desesperado e elas vão largar ele lá. Ele vai acabar ficando só com a Rami. Só que um homem não aceitar, né, uma outra mulher numa relação, isso demonstra que ele é um macho fraco, né? Que ele deixou de ser um macho alfa, tá? Isso socialmente é muito mal visto. Correto? E elas sabem disso, então elas sacaneiam ele ao ponto de deixar ele doido. E lá no final do livro ele vai dizer: eu não aguento mais essas mulheres, eu não aguento mais, né? A mulher é a perdição, elas são as ruínas da família, né? Ele vai dizer aqui no final, tá? E no final a gente só vai ter o Tony e a Rami, né? E o que vai acontecer? É um dia... O final é até muito bonito, né? É um dia de muita chuva, ele fica desesperado, ele fica na varanda pegando chuva. A Rami, ela sempre demonstrou que amava ele de verdade, né, gente? De todas elas, ela que tinha aquele sonho do casamento, ela foi a primeira mulher dele, né? Ela às vezes, como eu já falei aqui pra vocês, né? Ela me irritava um pouquinho, né? Porque quem conta a história é ela. E esse lado romântico dela me irritava um pouquinho, né? Mas ela vai ficando cada vez mais calejada. E ela vai retrucando ele. Não, você não me ama. Eu sou a única que sobrei, né? Dessa tua história maluca toda, né? Desses teus envolvimentos todos, né? Com outras mulheres, né? Aí ela sempre muito bacana com ele. Tony, não fica na chuva, você vai pegar uma gripe e tal, não sei o quê. Aí quando chega lá no final, o que vai acontecer? Eles se abraçam numa praça, eles vão para uma praça no meio com chuva e tudo. Eles se abraçam, né? Quando ele passa a mão da barriga dela, a barriga dela está um pouco protuberante. Lembra que ela tinha tido uma relação sexual com o Levi, com o irmão do Tony?
ela vai engravidar do Levi. Esse final é assim, ele passa a mão na barriga dela e fala, Rami é um filho? Baixa os olhos, chegou a minha vez de chorar. Ela dizendo, né? Mas como se... Aí o Tony fala pra ela, mas como se a gente não transou? Que ele não estava tendo relações sexuais com ela, né? Diz que é meu. Diz e salva-me. Ou seja, diz pra ela, diz que esse filho é meu e me salva. Ele, Tony, né? Aí ela vai dizer pra ele, não posso te salvar. Tento salvar-te, mas não consigo. Não tenho força, sou fraca, não existo, sou mulher. Os homens é que salvam as mulheres, e não o contrário. Rami, ele fala para ela, o filho é do Levi. E a obra vai terminar assim, com esse final aberto, né? Aí vocês imaginem o desespero do Tony. Gente, ele perdeu em uma noite todas as 4 mulheres, né? Ele não aceitou a novinha e ele descobre que a sua mulher, a primeira mulher, né, do casamento monogâmico, casamento oficial dele, tá grávida do irmão, porque ele foi para a Europa passar uma lua de mel com uma menina. E quando ele volta, né, a família o deu como morto, que queria o espólio dele, que queria as coisas dele, os bens materiais dele. E a mulher dele, a única que ficou com ele até o final, né, está grávida do irmão dele, do Levi. Olha esse final. A vingança se concretiza. E não é uma vingança, isso que é o mais interessante, não é uma vingança assim que elas combinaram. Nenhuma delas combinaram assim, não, nós vamos dar um castigo para ele, né? Foi a vida. Elas foram conhecendo outras pessoas, porque elas ficavam 4 semanas sem ele, né? Um mês, elas foram conhecendo outras pessoas, se apaixonando, a vida tá rolando. E a própria mulher dele submetida àquela família louca dele, né, que obrigam ela a ter relações sexuais com o Levi. Ela gosta, né, do Levi, né, mas não vai poder voltar pro Levi, né, porque o Tony voltou, tá vivo, né? Olha a maluquice disso, né? Então ele perde tudo no final, gente. Então a obra aqui, a Paulina Chiziane, dá um castigo final, né, para o homem polígamo. No final ele perde tudo, tá? E perde até a sua esposa. Não que ela deixou de amar ele, mas ela nunca mais vai confiar nele. Confiança é uma coisa que nem uma folha de papel A4. A partir do momento que você vai amassando, ela nunca mais vai voltar a ficar. Nem que você passe um ferro, ela vai ter o formato anterior, lisinha, né? Então, essa é a obra, essa é a história toda. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, né? Porque vai contar a história toda aqui para vocês, tá? Com vários spoilers. Então, os próximos vídeos que eu vier a falar de Niket, né, uma história de poligamia, vai ser para abordar os temas específicos, né? Os rituais que estão aqui, como é que o casamento, esse casamento poligâmico, né, é entendido aqui lá em Moçambique, as relações entre o norte e o sul, tá? Eu não vou contar a história como eu fiz nesse vídeo aqui, tá? Grande beijo! Excelente semana, professor André.